deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Quero a sua opinião aí dos 4 nomes citados, por gentileza. O que você acha? Tem alguém que você não renovaria? Ou menos tempo? Gostaria de saber a sua opinião, principalmente do zagueiro Cleiton e do Varela. Cara, vamos lá. Assim, eu acho que todos dá pra renovar. Todos os jogadores a gente consegue renovar. Cada um por um motivo diferente. O Cleiton, eu acho que a renovação é mais ou menos por essa linha aí que tu falou, por essa estratégia aí. O jogador é um ativo do Flamengo. Em algum momento ele já foi um pouco mais bem avaliado. Tanto é que a Europa chegou a virar as atenções ali em algum momento para ele. Mesmo que aquela proposta lá do Benfica não tenha sido uma proposta altamente sedutora para o clube, ainda assim a Europa viu algum valor no jogador. E a gente hoje tem uma comissão, né, tem uma diretoria de futebol que também é um pouco mais habilidosa em reconhecer talentos. Então talvez exista também uma certa influência da diretoria atual, do Boto, enxergar algum valor no jogador e entender, olha, por mais que a gente talvez nem venha utilizar ele no Flamengo, porque hoje o sarrafo do Flamengo está muito alto, quando você olha para o elenco e você tem Danilo e os dois Léos, sem contar que o Alexandre, vez ou outra, pode fazer uma função de terceiro zagueiro, o Pulgar, num determinado momento, pode também baixar uma linha e fazer uma saída de 3 com os dois zagueiros, etc, etc. E tem o João Vitor, que é promissor, tem o Iago da seleção de base e do Sub-20 agora do Flamengo também, que é um jogador importante. Ainda assim, o Cleiton é um atleta que pode ter oportunidade no futebol brasileiro, pode ser um pouco mais utilizado no futebol brasileiro. Com isso, vai ter uma vitrine um pouquinho maior. Não é um jogador velho, ele é velho para voltar para a base porque não dá mais. Então, nesse caso, ele acaba sendo um pouco velho para ser aproveitado no Flamengo, né? Porque o Flamengo já tem toda essa concorrência de elevado nível aí para ele tentar superar, e é bem difícil. Então, o Flamengo pode renovar com o intuito de manter o vínculo com o jogador, para ele não ficar livre no mercado, empresta ao jogador, talvez até define uma obrigação de compra, se o clube que vier a utilizar dele, sei lá, esteja interessado, ou uma opção de compra e tudo mais. E aí depois o Flamengo faz uma operação financeiramente mais inteligente para a gente. E caso o jogador, do nada, melhore o nível do futebol dele, como a gente viu acontecendo, por exemplo, com o Wesley, eu sei que isso é muito difícil de acontecer, porque a gente não tem tanto histórico nesse sentido, mas caso ele melhore e se torne útil, o Flamengo vai e convoca ele de volta, caso ele esteja emprestado, e passa a utilizar o jogador. Então, assim, eu acho que é inteligente você não perder um vínculo com o jogador, porque o jogador já foi um jogador que a própria torcida enxergava com alguma boa vontade ali, a capacidade do jogador em ser útil, enfim, jogador promissor, hoje não mais. Pode ser que ele seja importante para algum clube nacional aí que dispute Série A, e aí a gente empresta o jogador. E no final do dia, o máximo que você vai ter de custo é, sei lá, salário do jogador, caso ele não consiga ser emprestado. Então eu não vejo problema nisso. As outras renovações dos dois uruguaios, né, do Arrascaeta e do Varela, eu acho que o Varela hoje é um somatório de reconhecer a boa fase dele com a provável venda do Wesley. Então, se você vende o Wesley, você passa a ter um problema na lateral direita. Se chegar no final do ano você também não tem o Varela, você pode chegar no final do ano tendo 2 problemas para resolver. Você não pode confiar somente nos moleques da base. O Daniel Sales até fez uma boa partida agora na Libertadores Sub-20, jogou muito bem, fez gol, deu assistência, etc, etc. Mas assim, a gente não pode confiar tanto no Daniel Sales, porque seria até uma exigência para o jogador altamente desproporcional. Então, assim, a manutenção do Varela, já que o contrato dele acaba no final desse ano, eu acho que é uma decisão estratégica, e a gente começa a perceber que o Varela não é tão ruim como a gente achava antes. Realmente ele parece ser muito subestimado. Num time um pouco mais organizado, ele consegue ser mais útil, como tem sido. O do Arrascaeta, para mim, que é o caso um pouco mais delicado, porque o Arrascaeta tem se provado cada vez mais ausente dentro de campo. Mesmo quando ele joga, ele não tem ido bem agora, e eu acho que isso ainda é uma consequência física. Eu acho não, eu tenho convicção de que isso ainda é uma consequência física. Ele não consegue ser tão intenso, a capacidade física dele está comprometida, isso vai
tirar um pouco de confiança do jogador, o jogador vai tentar executar uma ação que o corpo não consegue responder mais, aí ele vai ter uma falta de sincronia entre a capacidade que ele tem de pensar numa jogada e a capacidade que o corpo dele tem de executar e obedecer esse comando, e aí você começa a minar um pouco a confiança do jogador. Ele mesmo já disse em entrevistas aí que quando ele estava jogando no sacrifício ele não conseguia ir bem tecnicamente por conta disso também. Então, assim, a gente hoje tem um ano inteiro, essa temporada inteira, para avaliar o Arrascaeta, para ver se faz sentido renovar com ele. Porque como a gente tem um contrato que vai até o final de 26 e não até o final de 25, porque se fosse o final de 25 a gente teria um problema um pouco mais urgente, eu acho que é inteligente o Flamengo abrir negociação com ele para dizer o seguinte: olha, vamos já começar a parametrizar aqui como que vai ser o próximo contrato, caso a gente renove, mas tenha em mente a Arrascaeta e seus agentes, que esse parâmetro também vai envolver uma avaliação técnica e de consistência do calendário. Se no calendário você tiver consistência e tecnicamente for bem, a gente vai calibrar essa renovação para uma direção. Se não, se você acabar sendo utilizado muito pouco por não ter condição física disso, eu não posso mais fazer com que o teu contrato seja um contrato de um super titular ganhando 2 milhões por mês pelos próximos 3 anos. Eu vou ter que fazer um contrato onde você vai ser um jogador importante, mas que o teu grau de importância é de um jogador mais ausente do que presente no time titular. E por conta disso, o que eu vou te oferecer é algo distante do que você já tem hoje, ou do que você espera para o futuro. E aí o jogador e os seus agentes vão tomar a decisão de permanecer no Flamengo ou não. Então, eu acho que esse ano é crucial para definir isso. Vamos observar o Arrascaeta ao longo da temporada. Tudo indica que o nível de jogo do Flamengo e a proposta de jogo do Flamengo consiga ser menos lesiva para os jogadores, porque a tendência é que daqui a pouco, quando todo mundo estiver já no auge físico e, consequentemente, isso também colaborar para o auge técnico e tático do time, eu acho que a tendência é que em 90% dos jogos a gente mais controle o jogo do que corra para trás. E aí, se isso acontecer, você vai ter um ambiente muito mais favorável para o Arrascaeta se desgastar menos e, por conta disso, aproveitar ele mais no calendário. Se nesse cenário, se nesse ecossistema ele conseguir ser tão ausente quanto ele tem sido, não faz tanto sentido a gente acreditar que, conforme o envelhecimento dele, ele vai corrigir isso. Não faz sentido. E aí, esse contrato ele precisa ter um alinhamento muito mais coerente com aquilo que ele pode oferecer para o Flamengo. Se ele não vai poder ser tão titular, ele não pode ter um salário e um contrato de titular. Na contramão, por exemplo, do Gerson, que também é um desses 4 aí que estão na mira da renovação. O Gerson não. O Gerson ele já é um super titular. Eu acho que até que ele merece ser mais titular na seleção brasileira do que, por exemplo, o Paquetá merecia, porque o Paquetá não tem conseguido jogar, tem todo o problema ali fora de campo com o Paquetá. Para a função de volante, o Gerson ele acaba sendo muito mais consistente, muito mais justificável uma titularidade na seleção brasileira, por exemplo. E esse cara é o capitão do Flamengo, titular do Flamengo, participa de todos os jogos, tem sido decisivo em várias funções, joga como meia central se for necessário, como segundo volante, como jogou no último jogo, porque o De La Cruz não consegue ser tão presente também agora, joga pela direita. Aí, quando ele não tá pela direita, a gente teve a felicidade de encontrar o Luiz Araújo para jogar pela direita, e o Gerson eu devolvo para volante. Então, assim, ele é um jogador que tem versatilidade, enfrenta o calendário super bem, não sente sequência de jogos, nunca negou fogo para o Flamengo, tá no nível de atuação elevado, já tem pelo menos 1 ano e meio. Então, assim, esse cara realmente precisa ter uma renovação, muito embora o contrato dele seja ainda mais longo. Eu acho que o contrato dele vai até 2027, se eu não me engano. Então, assim, ele tem um contrato muito longo, mas a renovação com o Gerson não é por conta do pouco prazo que a gente tem de contrato, mas sim por conta do salário dele, que provavelmente está desajustado quando a gente olha para o restante do elenco. E aí faz sentido, olhando para esse cara, pagar um salário um pouco mais alto e também dar uma esticada nesse contrato aí. Se vai até 2027 a gente está em 25, joga isso para 28. Eu acho que vai ter 8 para seguir os 3 anos, entendeu? Jorginho, 3 anos. Pulgar, 3 anos. Então eu acho que esse planejamento que do Boto e do BAP no comando do Flamengo é também 3 anos, né? Coincidentemente. Aí a gente tem que entender se a estratégia é oferecer 3 anos ou se a estratégia é oferecer um contrato até certa idade. Porque se for oferecer um contrato até certa idade, o contrato do Gerson pode ser mais longo porque, por exemplo, ele é 3 anos mais novo do que o Arrascaeta. O Arrascaeta tem 30, o Gerson acho que tem 27. Então, se o parâmetro, se a baliza for idade, dá pra gente oferecer um contrato mais longo. Se não for idade, aí a gente parametriza
nesses moldes de 3 anos. E eu acho até que é um contrato bom, assim, é bom para os dois lados. O Gerson, ele não tá velho o suficiente para querer um contrato que vai até o final da carreira, então ele pode ter um contrato de 3 anos, o contrato dele agora é de 2, ele pode ter um contrato de 3 anos, até porque o histórico do Gerson nem é cumprir contrato, mas eu acho que no Flamengo ele tem condições de querer cumprir esse contrato, porque é o principal time das Américas aqui, tá indo para Super Mundial, tem um super time, ele é titular, chegou na seleção, vai ter um super salário, tá no Rio de Janeiro, perto da família e blá blá blá, e por aí vai um monte de coisa. Tem mídia, tem exposição, enfim. Então eu acho que no Flamengo faz muito sentido ele querer seguir até o final, e aí eu ofereço 3 aninhos para ele, e eu vou reavaliando ele ao longo do tempo. Se ano que vem, 2026, eu quiser continuar com um contrato de 3 anos, então eu alongo mais um. E a gente vai avaliando. E é um jogador que não oscila tanto para baixo, então assim, não tem tanto risco de fazer um contrato muito longo e o Flamengo se ferrar, ou ele fazer um contrato muito curto e o Flamengo não querer ficar com ele. Então assim, é um jogador que não tem tanto risco de fazer contrato médio ou longo hoje. Hoje não tem isso. Então 3 aninhos também, se for o caso, maravilha. Daqui a 2 anos a gente reavalia e provavelmente vai acabar renovando de novo.